Conversas cruzadas. Drama penitenciário do Brasil é o que estamos enfrentando nesta pauta. E o senhor já se deu conta, né? Quantas vezes temos que voltar a ela. Mas há dados novos. E nós estamos provocados nesta noite pelo episódio do Maranhão e também pelas notícias mais recentes do que disse o doutor Sidney Brizuska sobre mortes no Presídio Central e hoje ainda o doutor Almada dando conta de 9.000 mandados de prisão, 9.700 que estão na rua e que a polícia nem consegue cumprir. E o senhor me dizia outra coisa, doutor Almada, quantos presos nós temos ou apenados que estão em regime domiciliar? Nós não temos dados extremamente confiáveis, mas se estima que 4.000 presos estejam em prisão domiciliar e cerca de 1.000 em monitoramento eletrônico. Então, nós teríamos 5.000 presos que estão em condição de liberdade por falta de vagas nas casas prisionais. Bom, esta é a chance de você responder a nossa interativa. Você entende que resolveremos o drama penitenciário com mais presídios ou com novas penas alternativas? Quem sabe, mais 5, naqueles 9.000 mandados de prisão, ver quem pode ali ser enquadrado na hipótese da prisão domiciliar, da tornozeleira e diminuir estes 9.000. Já imaginou se resolverem cumprir os mandados todos amanhã? O que nós fazemos? Vamos colocar onde? Não tem como. E tem mais, Brito. A nossa Polícia Civil agora tem tido um índice de resolutividade de 73% nos inquéritos policiais. Conversava eu com o magistrado antes do programa, que nós estamos no patamar maior do país hoje na resolução de homicídios a partir da criação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Então, o Poder Judiciário vai ter que se preparar também para as pronúncias e para os júris, porque nunca tivemos no Rio Grande do Sul um índice tão alto de resolução, e diga-se de passagem, inquéritos bem feitos, dito por um próprio promotor para mim que me ligou, dizendo, promotor conhecido, reconhecido pela sua capacidade, dizendo assim, olha, parabéns pelo trabalho que está sendo realizado. Os inquéritos estão vindo muito bem constituídos e realmente é um número, nós vamos ter que nos prepararmos. Nós, Ministério Público, Poder Judiciário, para que possamos julgar, porque a impunidade é geradora, se sabe, cada vez de mais violência. Pois é, mas, hein, doutor Miguel, quando falam de impunidade e vemos esses números todos de condenações, de que impunidade estamos falando? É o princípio da seletividade. Alguns são condenados e outros são impunes. Os impunes são os maiores crimes, né? E, na verdade, o atacado é das condenações. Por isso que aumentar o número de penas alternativas ou de números vai fazer o quê? Com que o Judiciário, a Defensoria, o Ministério Público se dediquem para a alta criminalidade. Hoje o Brasil fez uma escolha, ainda faz uma escolha, de discutir o atacado. Nós ficamos discutindo muita coisa e o processo é demorado, os processos grandes que deveriam ter uma atenção melhor acabam sucumbindo diante, né, de 12, 13 tardes de audiências menores que poderiam ser resolvidas de outra forma, menos impactante. Doutor Almada, como é que o senhor, na condição de juiz e juiz corregedor, ademais, vê esta manifestação da OEA, da ONU, agora o caso do Maranhão, mexendo até com a Organização das Nações Unidas? Que poder tem, que força cogente terá uma dessas ordens? São questões políticas, né? Eu acho que para o nosso governador, que tem um histórico, seria um ônus grande sofrer uma sanção política internacional. Mas realmente as condições físicas são muito difíceis. Essa questão do central, o governo já vem esgrimindo, bandeirando, desde 2011 que vai fechar o central, a governadora Ieda também já dizia isso, e agora até temos casas prisionais em construção. Se forem construídas, poderíamos liberar o central. É toda essa questão, né? O que nós defendíamos em termos assim de vara de execuções criminais de Porto Alegre, que foi uma proposta legislativa que o Tribunal de Justiça acabou encampando e até foi capa da Zero Hora naquele momento, era na verdade extinguir todos os regimes, ficar só com o regime fechado. Daí o preso cumpriria, conforme o tipo de delito, um determinado quantum de pena, e o que se dava mais importância era bem junto ao que o secretário pensa,
Os delitos contra a pessoa teriam pena, teria que ser cumprida 50% em regime fechado, a partir dali se teria um livramento condicional, com metade desse tempo do livramento condicional com monitoramento eletrônico, e ao final da pena, daí então o monitoramento eletrônico. Era isso que se defendia, assim, uma questão eminentemente prática, porque se entendia que o modelo como lançado estaria fadado à extinção, não teria mais como continuar. Não avançou, né? O plano legislativo. Na verdade, Brito, a questão é... Não, isso é uma proposta revolucionária e na verdade, vendo a pergunta do teu programa, eu estive atuando no mutirão carcerário, como o Gelson, e visitei N cadeias em todo o estado. E a tua pergunta ali se resolve, só tem uma solução, que é construir cadeia, porque hoje o que a gente tem, o que granjeia nas cadeias é crime de tráfico. Em todo lugar. Os outros crimes são ligados Daí a os ele. outros são homicídios, roubos e delitos sexuais. Os outros delitos, para tu achar alguém preso por estelionato numa cadeia, Brito, eu queria é que muito difícil. Então, os delitos, na verdade, que nós estamos levando à prisão, são todos delitos graves, que efetivamente tem que levar à prisão. Praticamente nós já esgotamos a possibilidade de aplicação de penas alternativas. Brito, uma questão tenho importante... que falar com o Gelson neste bloco. Sim, uma questão importante é dizer o seguinte: tu colocasses uma certa dicotomia na resolução de uma equação que hoje os penalistas não estão sabendo resolver. Hoje se discute penas alternativas, se discute juiz garantista, juiz não garantista, se discute a questão que o foco é a impunidade, se discute uma série de coisas e não aparece uma visão sistêmica de como resolver o problema da criminalidade. Eu queria dizer que a questão da segurança pública, ela não tem só o patamar da prevenção terciária, que é o cumprimento da pena. Tem a prevenção primária, que é aquilo de tirar as pessoas da vulnerabilidade. Tem a prevenção secundária, que é o fato de capacitar nossas polícias para exercer o papel de polícia ostensiva, manutenção da ordem pública ou polícia judiciária, e tem a prevenção terciária que nós estamos discutindo. Se nós tivermos um olhar apenas para um desses focos da segurança, nós estamos sendo míopes, nós estamos fazendo um capto diminúcio e nós não vamos resolver nada. E eu queria, completando esse raciocínio, eu acho que falei menos, de dizer o seguinte: na nossa leitura, a leitura que se tem, o problema prisional brasileiro começou a se originar nos anos 50, 60, um problema sociológico, quando o Brasil deixou de ser um país rural e as pessoas se deslocaram para as capitais. Nesse momento, o Estado não fez a prevenção primária, ou seja, fazer com que tivesse um mínimo de ordenamento essas regiões metropolitanas, como a Grande Vitória, a Grande Maceió, a Grande Natal, o Rio de Janeiro, a Grande Porto Alegre, okay, né? E aconteceu o quê? Nós ali geramos muita criminalidade e não acompanhamos também com a prevenção secundária, que é a questão policial, e a terciária, que é a questão de construção de presídios. O que se deu com regiões metropolitanas absolutamente desordenadas e sem políticas de prevenção social, que a criminalidade aumentou. O Brasil hoje é o país com o maior número de homicídios do mundo, em termos absolutos, sexto em números relativos, e as casas prisionais ficaram lotadas e nós ficamos com a equação. Daí o juiz não se acha que tem que prender... Está difícil para mim é o tempo, tem dois blocos aí. Então eu quero dizer o seguinte, Brito, finalizar, dizer o seguinte: essa colocação é mais complexa. Ela é mais complexa porque tem a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Nós estamos trabalhando deliberadamente na prevenção terciária, é verdade, que é a que está em causa nesse momento. E nós não estamos na faculdade de Direito, estamos diante da televisão com as pessoas da sociedade, desde médico até gari. Mas temos que dizer para eles que a solução exige saída, não é unitária, é saída do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, da sociedade brasileira, por uma questão tão complexa. Gelson, indulto de Natal.
acabou de sair o decreto, até teve gente que confundiu o indulto com saída temporária. Isso. Teve até delegado de polícia dizendo de maneira equivocada que o preso que morreu na rodoviária era beneficiado por indulto, e não era, ele estava numa saída temporária. Se já tivesse alguém do indulto ali, diz, pô, 24 horas depois do decreto já estão dando o indulto. Quanto tempo, qual é a expectativa de presos que daqui a alguns meses serão finalmente beneficiados pelo indulto? Eu acredito que o mesmo número do ano passado, ou parecido. No ano passado nós tivemos em torno de 780 indultados. No estado todo? No estado todo. Eu acredito que não deva fugir desse número. Por aí? Por aí. Bom, vamos arredondar para 1.000, digamos. Exagero meu. Acredito que não chega a 1.000, Brito. Exagero meu. Eu gostaria que fosse 2 ou 3 mil até. Mas não chega a isso, infelizmente. Porque, se eu estiver errado, me corrija. E o doutor Almada também tem condição e tem números para isso. Os indultados dificilmente voltam. Os indultados dificilmente reincidem. Porque o indulto, a pagar a conta, ele tem que ser muito burro de voltar. 1,3, né? Eu não tenho esse percentual do... Qual é o percentual? Não chega a 2%. Não chega a 2% dos indultados. No último caso, dos indultados. Tá. Diferentemente de quem está cumprindo no semiaberto, vai e volta. Os indultados recebem um... Porque já tem gente dizendo, vamos acabar com a ideia do indulto. O indulto depende só da presença do indulto. Nesse ano não chega a comutação da pena. Sim, diminui pena e dá outros benefícios. Isso. Então, menos de 1.000, essa é a expectativa. Menos de 1.000 e talvez comecem a sair a partir de abril. A partir de abril? Acredito. Sim, nós estamos trabalhando para isso. Muito bem, vai dar tempo de ver a inauguração do Beira-Rio e a Copa do Mundo. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.